A gente teve acesso ao roteiro, que a gente publica na íntegra, né, nessa matéria aqui no Metrópolis, na minha coluna no Metrópolis. E a gente vai descobrindo ali a história de Dark Horse, né? É um filme que conta, para quem não sabe, a história de Jair Bolsonaro, mas uma história fictícia, em tese, em parte fictícia. Começa fictícia, não conta que ele foi expulso do exército, por exemplo, mas conta que ele era um policial ali, um soldado combatente que acabou com um quartel de drogas, o quartel do Cicatriz, parece até programa do Chaves, né, do Chapolin, o rival dele é o Cicatriz. E aí o Cicatriz contrata um cara, que é o Tato, para contratar um cara, que é o personagem do Adélio Bispo, para esfaquear o Bolsonaro. E aí entra na realidade, ou uma realidade talvez um pouco paralela, que é o Bolsonaro é esfaqueado, fica entre a vida e a morte no hospital, a família se une, todo mundo todo mundo da família ali são pessoas de bem, pessoas honestíssimas, tal, e ele é eleito presidente. No que ele é eleito presidente, aparece a última cena do filme, e é isso que tem no roteiro, aparece lá o Jair Bolsonaro subindo a rampa, isso numa televisão, até que o Cicatriz, que é esse traficante, desliga a TV, abre uma porta, e dessa porta entram autoridades, pessoas importantes. E uma dessas autoridades, a única que tem uma descrição física de como é alguém alto, magro, careca, e que é para deixar a impressão de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, depois desse cara entrar, aparece ali o letreiro, aquela... Sempre que tem uma história um pouco documental, quem já assistiu o filme sabe, parece no final o que aconteceu com os personagens. É o epílogo, né? E vai aparecer escrito que Jair Bolsonaro foi eleito presidente, depois acabou perdendo uma eleição com contestação das urnas, ou seja, é um filme que está lá também para já levantar a narrativa de urnas eletrônicas não são confiáveis, o que a gente sabe que é mentira. E aí termina assim, escrito que ele foi preso aí numa conspiração do STF. Então, liga as duas coisas, né? Tipo, desde que ele levou a facada, desde que ele chegou à presidência, existia um complô para derrubá-lo, e esse complô se efetiva em 2022. E é mais ou menos essa história que o Dark Horse quer contar. E quem lê o roteiro vê que é um roteiro um pouco exagerado, talvez. Vai talvez pro lado da caricatura, né? E chama atenção, inclusive, já que se trata de um filme milionário, né? É isso que a gente tá descobrindo agora com essa história toda de Flávio pedindo dinheiro, cobrando várias vezes, insistentemente, Daniel Vorcaro, que estava já enfrentando ali, com medo de tudo que estava sendo investigado. Tem esse detalhe na troca de mensagens, né? O Flávio fala, eu tô passando por um momento muito difícil, que a gente sabia era a prisão ali de Jair Bolsonaro, mas pro lado de Daniel Vorcaro a gente não sabe a que ele estava se referindo. Será que o Flávio já sabia que o Daniel Vorcaro estava para ser preso? Afinal de contas, no dia seguinte de uma das mensagens, o Daniel Vorcaro efetivamente foi preso, parou inclusive de dar o dinheiro por causa disso. Tem vários detalhes ali das mensagens que não trazem apenas essa informação de que se tratava de um filme milionário, com um orçamento igual ao Sexto Rock Balboa, igual ao Silêncio dos Inocentes, grandes filmes hollywoodianos, muito caros. Um filme brasileiro nunca tinha chegado a esse orçamento, só que mesmo assim, nas fotos que a gente vê do filme, o cartaz ali traz o Jim Caviezel realmente muito parecido, com cabelo ali igual ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas aí nessas fotos a gente vê uma peruca, né, estranha, parece que a maquiagem não tá ali milionária do tamanho do orçamento que o Flávio estava pedindo para o Daniel Vorcaro. E o que você traz aí de relato, essa figura do Scarface, né, da cicatriz na cara, parece uma coisa caricata, né, e não efetivamente super bem produzida, o Demétrio. A gente está falando de um orçamento aí que... Vamos lembrar o seguinte, a matéria do Intercept e os valores confirmados pelo Flávio Bolsonaro são de 61 milhões de reais do Master, que ainda que não seja via Master, saindo do caixa do Banco Master, ele sai do caixa da Entrepay, que é uma empresa que também está em liquidação extrajudicial, é uma empresa também bastante enrolada, e que se suspeitava que tinha o Vorcaro como sócio oculto,
e aí esse pagamento ele reforça que a Entrep era um sócio oculto. Bom, só essa empresa, vou chamar de esquema não de uma forma pejorativa, só esse desenrolar paga 61 milhões de reais. Segundo o Flávio, o Eduardo, acho que foi o Eduardo, falou que tem mais 10 patrocinadores. Vamos contar aí 1 milhão que seja cada um. 71 milhões de reais. É o dobro do agente secreto. E aí, o que eles alegam é uma produção hollywoodiana. Ainda que os atores venham de Hollywood e não são atores que são disputados no mercado, ou seja, que ele pode falar, não, eu quero esse valor, porque se eu não quiser, se você não pagar esse valor, eu vou fazer outro filme. Que não são atores super disputados. Os outros itens do filme, do custo do filme, eles são brasileiros. Então, a gente vai falar, por exemplo, em locação. Uma coisa é você fazer uma locação de um estúdio em Hollywood. Tem uma grande concorrência de filmes fazendo, o preço é alto, porque lá estão os melhores profissionais, por trocentos motivos. Outra coisa é você fazer uma gravação no Museu das Favelas, que tem um preço tabelado e relativamente baixo. Outra é você fazer na rua, aqui em São Paulo, como aconteceu várias cenas. Você não tem o custo de locação. Na hora de pagar um maquiador, uma coisa é você pegar um maquiador de Hollywood, que está lá dentro de uma tabela de preços, de Hollywood. Outra é você pegar o maquiador brasileiro que trabalha em São Paulo. E muitos dos melhores, eles recusaram trabalhar, porque era um filme... convenhamos, bastante queima-filme, principalmente porque boa parte de quem trabalha no cinema brasileiro é mais progressista, é mais de esquerda e combate o Bolsonaro, que também combateu o cinema brasileiro. Ele não foi bom para o cinema brasileiro como presidente. Então você não pega os melhores profissionais, você não pega os profissionais mais caros. Então, para você justificar 61 milhões de reais dentro desse contexto, 71 mais 10 patrocinadores, é difícil de explicar. E aí cabe ao Eduardo, à Karina Gama, ao Mário Frias, quem quer que seja, abrir assim. Então, se esse dinheiro é lícito, vamos partir desse pressuposto que eles estão dizendo que o dinheiro que foi para o fundo foi gasto com o filme, então que eles mostrem. Porque é bastante difícil de acreditar. A gente vê os relatos de que... vou dar um exemplo pessoal. Outro dia rolou aqui perto de casa a gravação do filme do Chorão. O Chorão do Charlie Brown. Alugaram uma casa antiga, bonita e tal. Além da casa, tinha outras 2 casas do outro lado da rua que eles alugaram só para ser local de maquiagem, para trocar de roupa e tal. E alugaram um estacionamento inteiro para fazer um restaurante. Isso para uma diária, para um dia de gravação. Eu achei que vai ficar uma semana. Não, era um dia. O filme do Bolsonaro não tinha comida, refeição para os figurantes. Tinha kit lanche. Ou seja, não tem sequer um nível de profissionalismo, de custo do filme do Chorão. Que não é um filme de 25 milhões de reais, é um filme de 8, 9, 10. E aí a gente vê que é difícil de justificar tanto dinheiro. Exato. E, Demetrio, última pergunta. Tem explicação no roteiro? Você entendeu isso do porquê Dark Horse? Por que cavalo preto? É o azarão, né? Aí vem do turf. O Bolsonaro era o azarão, porque quando ele sai naquela corrida eleitoral de 2018, ainda que ele sempre estivesse bem nas pesquisas, né? Desde que ele lançou o nome dele, ele nunca esteve mal. Mas era aquela ideia de que ele é um candidato relativamente pequeno, contra o Meirelles, contra o Alckmin, contra o próprio Lula, né? E aí ele acaba saindo como azarão e vencendo. E aí a gente sabe muito por causa de não participar de debate, também por causa da facada e tal. Mas isso não é tão claro. Perfeito.